Você sabe o que são as modalidades redacionais? Você conhece a diferença entre narrar, descrever e dissertar? E a dissertação, todas são argumentativas? Você sabe reconhecer a natureza, a estrutura e a função de um texto? Oi gente, aqui é o professor Senna e hoje nós vamos falar sobre as modalidades redacionais. Mas antes, eu quero perguntar a todos, senhores, como vamos? Espero que bem, com a graça de Deus. Deixa eu dar um alerta para vocês com relação à nossa plataforma. Eu sei que a gente ainda precisa se habilitar e se acostumar mais com ela. Veio tudo muito de supetão, muito rápido. Mas você tem na área de mural um espaço para comentar, que eu deixei aberto para você fazer os seus comentários. Então não deixe de participar, não deixe de comentar, não deixe de perguntar. Você tem a liberdade de fazer isso em qualquer horário, mas eu vou sempre responder no horário das nossas aulas. Mas se você quiser fazer em outro horário, eu respondo depois, não tem problema. Então vamos aproveitar essa ferramenta e tirar nossas dúvidas. E não esqueça também de, depois do vídeo, fazer o formuláriozinho que eu coloquei lá, que é uma métrica, é uma avaliação de como foi a sua absorção do vídeo. Tá legal? Então vamos embora tentar descobrir o que são as modalidades redacionais. Hoje eu usei todas as cores que eu tinha disponível, então não estranhe porque vocês vão ver uns slides muito coloridos, tá legal? E aqui você está de cara com a minha capa, que está dizendo modalidade redacional. Na verdade, nós estamos falando das modalidades, no plural, né? Redacionais. Mas tem aqui um subtítulo, modos de organização discursiva. Esses são dois nomes pelos quais você encontra esse assunto. Modalidade redacional, modos de organização discursiva. Um terceiro nome que você também pode encontrar, mas não é tão comum, é maneiras de estruturar o texto, o que já me dá uma dica que os modos têm a ver com a estrutura. Mas a primeira coisa sobre a qual a gente tem que falar é a classificação textual. Há uma pequena questão aqui. Um texto pode ser classificado por gênero, modo ou tipo. E o que é o gênero, o que é o modo e o que é o tipo? O gênero diz respeito à natureza do texto. O modo diz respeito à estrutura do texto. E o tipo diz respeito à função do texto. Natureza do texto significa a área de conhecimento ao que o texto pertence. O seu discurso, mas discurso é uma palavra, é um conceito um pouco mais sofisticado. Nós vamos deixar para um outro momento. Então eu posso falar em texto do gênero literário, que significa que a natureza desse texto é artística. Eu posso falar em texto do gênero jurídico, em texto do gênero de comunicação, midiático. Eu posso falar no gênero científico, religioso, enfim. O gênero é a grande área do conhecimento em que o texto pode ser classificado. E existem N manifestações de qualquer gênero. No gênero literário estão incluídos todos os poemas, todos os romances, todas as narrativas, todas as epopeias, enfim, todos os livros que trabalham com a ficção. No gênero jurídico, por sua vez, estão incluídos todos os textos que fazem parte do direito, e são textos bem diferentes. Por exemplo, uma sentença é bem diferente de um contrato, não é verdade? Mas a sentença, o contrato, as leis, enfim, todos esses textos pertencem ao mesmo gênero, o gênero jurídico. Por isso, a classificação do gênero, da natureza do texto, é a mais abrangente, a mais geral. Os modos estão relacionados à estrutura do texto. E aí eu pergunto para você, para que serve uma estrutura? Para sustentar algo. Por exemplo, eu posso dizer que as colunas e as pilastras fazem parte da estrutura de um prédio, não é verdade? Se eu retirar as colunas e as pilastras, o que vai acontecer com o prédio, gente? Cair. Portanto, a estrutura é o que sustenta. Eu posso falar também que o esqueleto é a estrutura óssea do corpo humano. Se a gente tirasse o esqueleto de uma pessoa, o que ia acontecer com o corpo? Ele ia cair. Na verdade, o corpo humano cai mesmo sem tirar o esqueleto. O importante é você entender que o texto tem uma estrutura que dá sustentação ao que lá está escrito. Então, as estruturas são diferentes para diferentes modos de construção textual. E é isso que nos interessa hoje. Finalmente, os tipos têm a ver com as funções do texto. E aí são os mais variados tipos. Por exemplo, um texto que se destina a ensinar é do tipo didático. Um texto que se destina a convencer é do tipo exortativo ou argumentativo. E o grande barato é que gênero, modo e tipo podem se combinar. Portanto, eu posso ter uma narrativa argumentativa, eu posso ter uma dissertação expositiva ou informativa. Enfim, nós temos que separar gênero
modo e tipo, e entender que modo só tem três: descrição, narração e dissertação. O texto de comunicação social, por exemplo, que é o texto da propaganda, do jornalismo, enfim, de toda a área da comunicação social, né? O gênero seria o gênero midiático, porque é o gênero que trabalha na mídia, na ligação das pessoas, né? O modo, eu tenho tanto descrição, quanto narração, quanto dissertação. E aí vem um grande segredo: só existem três modos: descritivo, narrativo e dissertativo. Só esses três, ok? E o tipo, aí eu tenho vários. Eu tenho texto midiático que a função é convencer, portanto é argumentar. A função é informar, portanto é informativo. O gênero do texto é a área a que ele pertence. No caso, o texto de comunicação social pertence ao discurso midiático, tudo que está na mídia. Já o modo só tem três: descrição, narração e dissertação. E não esqueçam, o modo é a estrutura. Isso significa dizer que a estrutura narrativa é diferente da estrutura descritiva e é diferente da estrutura dissertativa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Uma história pertence à narrativa, à descrição ou à dissertação? Provavelmente você está respondendo narrativa. Está absolutamente certo. A história é uma narrativa. Uma narrativa é uma história. Uma narrativa tem conclusão? Eu não sei o que você respondeu, mas muitas pessoas acreditam que sim, que a narrativa tem uma conclusão. No entanto, a conclusão não faz parte da estrutura narrativa. A conclusão faz parte da estrutura dissertativa. Então, para ficar bem claro para a gente, a descrição é o texto que se estrutura pela caracterização. A função do texto descritivo é transmitir uma imagem para a cabeça do leitor, através de palavras. Para fazer isso, ele usa caracterizações, características. Então, essa é a estrutura do texto descritivo. Já o texto narrativo, ele não tem introdução e nem tem conclusão. O texto narrativo, ele tem apresentação, complicação, clímax e desfecho. Mais tarde, nós vamos fazer um vídeo só sobre a narrativa, mas por enquanto, eu só quero que você saiba que tudo tem início, meio e fim. Mas introdução, desenvolvimento e conclusão são termos específicos dentro da teoria da comunicação para o texto dissertativo. Então, repetindo, a dissertação é o texto que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Não esquece disso, tá? O nosso foco é, portanto, nas modalidades redacionais, que são exatamente a descrição, a narração e a dissertação. Então, como que nós podemos inicialmente separar esses três modos? Veja, a descrição é quando queremos transmitir imagens. A gente pode dizer que descrever é utilizar as palavras para elaborar um retrato de pessoas, objetos, paisagens, ambientes, N coisas. A narração transmite fatos, porque narrar é contar fatos. Claro que esses fatos ocorrem com alguém, em algum lugar, em alguma época, mas isso nós vamos estudar depois. E a dissertação é o texto que transmite ideias. Deixa eu te falar uma coisa um pouco complicada e que eu presto muita sua atenção para que você possa entender. Nós, seres humanos, existimos no tempo e no espaço. Então, nesse exato momento, eu estou dentro das três dimensões do espaço, largura, altura e profundidade, e na quarta dimensão, que é o tempo. Como nós estamos no vídeo, a nossa aula está acontecendo em dois tempos diferentes. O tempo que eu gravo, o tempo que você assiste. No entanto, existe um aspecto da nossa existência que está em outra dimensão e não é sujeito ao tempo e espaço. Eu estou falando do pensamento. O pensamento é tão rápido que ele pode viajar até para o futuro ou para o passado. E nós podemos pensar tanto num quanto no outro. E eu falei essas coisas para você entender que quando nós descrevemos ou narramos, estamos falando dos aspectos dentro da dimensão de tempo e espaço. Então eu preciso sempre ter um corpo presente no espaço para poder descrevê-lo, mesmo que eu imagine isso. Eu preciso sempre que o tempo esteja fluindo para que seja uma narração, mesmo que eu imagine essa ação. A dissertação não. A dissertação é quando eu discuto ideias, e ideias não estão presas nem no tempo, nem no espaço. Por isso que há ideias que atravessam as gerações e a história e se consolidam dentro da nossa cultura. Deixa eu mudar de slide então, para a gente falar um pouquinho de cada um. Primeira descrição, que procura apresentar com palavras a imagem de seres animados ou inanimados captada através dos 5 sentidos. A caracterização desses entes obedece a uma delimitação espacial.
Descreve-se o que tem linhas, forma, volume, cor, tamanho, espessura, consistência, cheiro, gosto, etc. Sentimentos e sensações também podem ser caracterizados pela descrição. Por exemplo, paixão abrasadora, raiva surda. Vale falar para vocês também que nós não precisamos necessariamente ver, nós podemos imaginar ver. Nós não precisamos necessariamente tocar, sentir, cheirar. Nós podemos imaginar cheirar, imaginar tocar, imaginar sentir. A descrição é aquilo que nos remete aos sentidos através das nossas palavras. Vamos dar uma olhada num exemplo de descrição com esse breve texto. O quarto respirava todo um ar triste de desmazelo e boêmia. Fazia má impressão estar ali. O vômito de Amâncio secava-se no chão, azedando o ambiente. A louça, que servia ao último jantar, ainda coberta de gordura coalhada. Aparecia dentro de uma lata abominável, cheia de contusões e ruída de ferrugem. Uma banquinha encostada à parede dizia com seu frio aspecto desarranjado que alguém estivera aí a trabalhar durante a noite, até que se extinguira a vela, cujas últimas gotas de estearina se derramavam melancolicamente pelas bordas de um frasco vazio de xarope La Rose, que lhes fizera às vezes de castiçal. Do Aloysio de Azevedo. Um belo texto, né? Mas veja que conforme ele vai falando, você começa a montar na sua cabeça uma imagem desse quarto, um quarto de boemia, um quarto desarrumado, um quarto triste, um quarto vomitado, um quarto com coisas sujas. Então essa imagem que nós conseguimos montar na nossa cabeça, feita por palavras, é a descrição. Tá legal? Vamos dar uma olhadinha agora na narração. Veja bem, a narração constitui uma sequência temporal de ações desencadeada por personagens envoltas numa trama que culmina num clímax e se esclarece no desfecho. Tá vendo? A narração não tem introdução, desenvolvimento e conclusão. A narração tem apresentação, complicação, clímax e desfecho. A grande diferença entre o desfecho e uma conclusão é que o desfecho ele é a consequência do fato narrado. Mas, como eu disse, nós vamos estudar a narração com um vídeo só de narração. Por enquanto, o que eu quero que você entenda é que narrar é contar fatos que ocorrem com personagens em um espaço, seguindo uma linha de tempo. Narra-se o que tem história, o que é factual, o que acontece no tempo. Afinal, o narrador só conta o que viu acontecer, o que lhe contaram como ter acontecido, ou aquilo que ele próprio criou para acontecer. Vamos ver esse exemplo aqui, então, de narração de um trecho de Dom Casmurro de Machado de Assis. Diz Bento Santiago, que é o narrador em primeira pessoa desse texto. Ouvimos passos no corredor. Era a Dona Fortunata. Capitu, deixa eu só te dar uma contextualizada rápida. Essa é uma cena em que o Bento e Capitu estão trocando olhares, numa época em que meninos e meninas, rapazes e moças não ficavam sozinhos. Dona Fortunata é a mãe de Capitu. O Bentinho está contando pra gente como é que Capitu, com muita habilidade, com muita naturalidade, despistou da mãe o que estava acontecendo. Então, percebam a ação nesse trecho. Ouvimos passos do corredor, era a Dona Fortunata. Capitu compôs-se depressa, tão depressa que, quando a mãe apontou a porta, ela abanava a cabeça e ria. Nenhum laivo amarelo, nenhuma contração de acanhamento. Um riso espontâneo e claro, que ela explicou por estas palavras alegres. Mamãe, olhe como este senhor cabeleireiro me penteou. Pediu-me para acabar o penteado e fez isso. Veja que tranças. Que tem? Acudiu a mãe, transbordando de benevolência. Está muito bem. Ninguém dirá que é de pessoa que não sabe pentear. O que, mamãe? Isto? Redarguiu Capitu, desfazendo as tranças. Ora, mamãe. E com um enfadamento gracioso e voluntário que às vezes tinha, pegou do pente e alisou os cabelos para renovar o penteado. Dona Fortunata chamou-lhe tonta e disse-lhe que não fizesse caso. Não era nada. Maluquices da filha. Olhava com ternura para mim e para ela. Depois, parece-me que desconfiou, vendo-me calado, enfiado, cosido à parede. Achou talvez que houvera entre nós algo mais que penteado. E sorriu por dissimulação. Então olha que barato, gente. Além de ter a ação da Dona Fortunata entrando, né, ter a ação da Capitu disfarçando, tem até as falas, o que caracteriza bem uma narrativa. Deixa eu voltar um pouco para a gente perceber a diferença do texto descritivo, esse, para o texto narrativo. Veja que aqui não há movimento. Tudo que está acontecendo aqui está parado. É como se fosse um retrato.
quarto respirava um ar triste, fazia má impressão, não tem ninguém se mexendo, é uma cena parada. Enquanto que aqui, deixa eu pular esse slide, enquanto que aqui tem vários movimentos, o tempo está fluindo. Tanto a narração quanto a descrição falam da dimensão espacial. A grande diferença é que na descrição o tempo está parado, como numa fotografia, enquanto que na narração o tempo flui, como em um filme. Vamos finalmente dar uma olhadinha na dissertação, ok? A dissertação consiste na exposição lógica de ideias discutidas com criticidade, através de argumentos bem fundamentados. Disserta-se sobre o que pode ser discutido. O articulista trabalha com ideias para montar juízos e raciocínios. A dissertação pode apresentar tese ou breves trechos argumentativos de natureza descritiva ou narrativa, desde que sejam exemplificativos para o assunto abordado. O que significa ser um texto dissertativo? Significa que nesse texto há introdução, desenvolvimento e conclusão, e que nesse texto se trabalha com ideias, que não há personagens agindo ou não há personagens sendo retratados. Embora, é óbvio, o texto possa ter um hibridismo, e mesmo tendo trechos narrativos ou textos descritivos, continuar sendo uma dissertação. Agora, argumentar não é necessariamente dissertar. Argumentar é convencer. Vamos a esse exemplo de dissertação. Hoje, os meios de comunicação de massa, codificando a realidade de um modo diferente, contribuíram para a exploração que dá à comunidade uma comunicação mais consoante com a integridade da natureza humana. A linguagem oral, e particularmente a escrita, chegaram a descarnar o homem ao separar a realidade de sua representação simbólica. A palavra chegou a ser um instrumento neutro, alheio ao processo criador do homem. A percepção visual e sonora são operações fundamentais ao ato de conhecer. A compreensão não vem depois da audição ou da visão, é imanente à percepção. A linguagem total reintroduz o homem no universo de percepções porque é, antes de mais nada e primordialmente, uma experiência pessoal global, onde a percepção opera integrando os diversos sentidos. Então você veja que esse texto não tem ninguém em lugar nenhum, não tem nenhuma imagem, não tem nenhum cenário, não tem uma personagem agindo, não tem o tempo fluindo, é um texto atemporal, é um texto colocando ideias. Nesse exemplo, a dissertação é argumentativa, como costuma ser nos nossos exemplos. Resumindo, as modalidades redacionais são três. A descrição, que caracteriza seres num determinado espaço, como uma fotografia. A narração, que sequencia ações num determinado tempo, é uma história. E a dissertação, que expõe, questiona e avalia juízos, é uma discussão. Tá legal? E aqui eu fiz um quadro das modalidades redacionais. Veja, deixa eu pegar aqui meu marcador. Ó. Aqui nós temos os modos. Então os modos são três: descritivo, narrativo ou dissertativo. E aqui nós temos alguns elementos. Por exemplo, o agente. Na descrição é o observador. Na narração é o narrador. E na dissertação é o argumentador. Também é chamado às vezes de articulista. O conteúdo da descrição são seres, objetos, cenas, processos. O conteúdo da narração, ações ou acontecimentos. E nós vamos ver que há uma diferença entre um e outro. Ações não são iguais a acontecimentos. Ações são acontecimentos especiais. Mas, como eu disse, nós vamos ver isso num vídeo só de narrativa, tá legal? E, finalmente, a dissertação trabalha com opiniões, com argumentos, mas nós sabemos que também são ideias. Bom, o tempo. Na descrição é um momento único, o tempo não flui, o tempo está parado. Ok? Como numa cena, como numa fotografia. Já na narrativa, o tempo tem a sucessão, ou seja, o tempo flui, o tempo corre. E na dissertação, não há tempo, porque as ideias são atemporais. O objetivo do descritivo é identificar, localizar, reconhecer. O objetivo do narrativo é relatar, contar. E do dissertativo é discutir, informar, pode ser ensinar também, ok? Veja, classe de palavras principais, substantivos e adjetivo, claro, o nome das coisas e as suas qualidades. No narrativo é óbvio, verbos, que determinam as ações, né? Advérbios, conjunções temporais, então ação e tempo, os dois elementos que compõem a narrativa. E no dissertativo, olha que interessante, principal classe de palavras são os conectores, porque se dissertar é transmitir ideias,
A relação que eu estabeleço entre essas ideias é que vai determinar a coerência, a coesão e a lógica do texto. Mas isso nós vamos falar um pouco mais para frente. Finalmente, os tempos verbais, que são mais ou menos relevantes para essas modalidades, tá legal? Vamos dar uma olhadinha agora nos tipos textuais. A primeira coisa que é importante marcar é que nós não podemos confundir o modo de organização discursiva, que é outro nome para modalidades redacionais, descrição, narração e dissertação, com os tipos de texto. Os modos estão ligados à estrutura básica do texto, particularmente na sua relação das coisas com o tempo. Os tipos textuais se prendem à sua função básica, ou seja, sua declarada finalidade. Assim, o texto que tem a finalidade de convencer é o que nós chamamos de argumentativo ou exortativo. O texto que tem a finalidade de ensinar é o texto didático. Então eu posso contar uma história para ensinar? Claro que posso. Então eu vou ter uma narrativa didática. Se você olhar para cá, eu trouxe uma tabelinha relacionando funções e modelos. Então olha aqui, ó, o quadro das tipologias textuais. O texto normativo, qual é a sua função? Regulamentar. E aqui são alguns modelos de texto normativo. Leis, portarias, regulamentos, estatutos. Olha, gente, essa parte aqui é muito importante para as questões que você vai fazer depois do vídeo. O texto informativo, a função é informar. E aí nós temos notícias, avisos, comunicados, bulas. O texto didático, a função é ensinar. Eu tenho os livros escolares, eu tenho conferências, palestras, a nossa videoaula. O texto fático, divinatório, relacionar-se. Ah, aqui tinha que ter uma linha que faltou, viu, gente? O texto fático, a função é relacionar-se. Lembra da função fática? A função fática é aquela que te diz, alô, câmbio. Para que ela serve? Para estabelecer o contato. Então, a função do texto fático é criar uma relação. E aí, os modelos, correspondência, cumprimentos. O texto divinatório é aquele texto que faz adivinhações, por isso a sua função é prever, como horóscopos, oráculos, búzios, essas coisas. O texto exortativo, convencer, requerimentos, textos publicitários. E o texto expressivo, expressar-se, diários, confissões. Ó, se liga, o texto expressivo está ligado à função emotiva, ou seja, centrada no emissor, na primeira pessoa. Finalmente eu quero falar para vocês de uma outra especialidade de texto que não aparece aqui, que na verdade pertence a um gênero que tem os seus próprios modos e funções, que é o texto literário. E a coisa mais importante é saber que além dessa função de atuar, que é a função desses textos aqui marcados no quadro das tipologias, existe uma outra função que é a função de criar, de comunicação cultural mais complexa, mais desenvolvida e organizada quanto à escrita, ligada ao que geralmente denominamos textos literários. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe como é que nós podemos definir uma obra literária? A obra literária é aquela que melhor utiliza os recursos comunicativos da língua. E há uma razão para isso, é porque a literatura procura dizer o indizível. A literatura procura revelar o que há de mais difícil na natureza humana. Mas isso você só estuda no ensino médio e é muito legal. Olha bem, gente, não há uma oposição entre os dois modelos e sua caracterização é feita pela função predominante. Então olha que legal, embora eu possa ter funções que se misturem, eu vou classificar pela função predominante. Eis aí uma palavrinha-chave, predominante. Assim, um romance se filia à função criativa, ainda que participe de uma corrente de engajamento político declarado. O que está dizendo aqui? Que se o cara faz um romance para defender uma determinada ideologia, mesmo sendo um romance panfletário, como se diz, ele continua sendo do gênero criativo, porque romance é uma história ficcional. Um texto publicitário, embora se utilize de recursos literários, às vezes tem verso, às vezes tem rima, às vezes tem métrica, relaciona-se à função atuacional, já que seu objetivo fundamental é o de convencer o público a adquirir um determinado produto. Tá legal? Deixa eu gritar isso aqui para você. Um texto combina um modo de organização discursiva com um tipo ou função. Então a nossa conclusão é essa, que nós podemos dissertar
para argumentar, mas também podemos narrar para argumentar, podemos dissertar para ensinar. Então eu posso ter o texto narrativo didático, eu posso ter o texto dissertativo argumentativo, eu posso ter o texto descritivo argumentativo, enfim, os modos e os tipos se combinam. E aí, para fechar os meus slides, eu vou fazer mais um movimento bonito aqui, ó, que é trazendo de volta a capa inicial da modalidade redacional. Eu espero que você tenha gostado dos meus slides assim tão coloridos. Então, gente, a aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha tirado um bom proveito. Não esquece que você vai fazer o quiz e, portanto, se você precisar voltar ao vídeo e dar uma olhada, faça isso, tá legal? Quantas vezes for necessário. E eu quero dizer mais uma vez para você aproveitar o mural aqui do Google Class e você se manifestar, fazer suas perguntas, fazer seus comentários. Então, queridos, é isso. No mais, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela sua paciência e até!